O problema começou após o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, mencionar durante uma entrevista no Bazar Diplomático o facto de o deputado e líder da bancada parlamentar do Chega ter feito um discurso em Luanda no dia 11 de novembro, alusivo às comemorações da independência de Angola. Um discurso qual o presidente Marcelo Rebelo de Sousa considerou como sendo totalmente à medida e que neste caso reflete um clima de paz, de irmandade e boa cooperação entre os dois Estados. A resposta do presidente Marcelo Rebelo de Sousa surge após ser questionado sobre a tensão que se levantou nos últimos dias entre o presidente do Chega, André Ventura, o presidente angolano João Lourenço e a televisão pública de Angola. Sucintamente, Marcelo de Sousa queria transmitir a ideia de que as coisas estão muito bem entre o Chega e o governo angolano, baseando-se no discurso de Pedro Pinto. Na habitual visita ao Bazar Diplomático, Marcelo Rebelo de Sousa visitou as cerca de 40 embaixadas representadas e teve palavras especiais para Angola. Correu tão bem. Correu bem, felizmente. Muitas felicitações. 50 anos. Vamos logo. Correu bem. Maravilha. Maravilha. Ainda bem, Presidente. Ainda bem que gostou. Só não nadei. Acabado de chegar do país africano, elogiou a visita e garante que, depois das críticas do presidente do partido Chega, não surgiu na relação entre os dois países qualquer tensão. Nenhuma. Note bem o seguinte. Quem falou em nome dos deputados no encontro com os deputados angolanos foi precisamente o líder parlamentar do partido segundo mais votado, o Chega, e que fez um discurso que caiu muito bem sobre a fraternidade, a amizade e o relacionamento. Isso representou a posição dos deputados portugueses, mas foi expressa pelo líder do segundo maior partido no Parlamento. As relações entre Angola e Portugal estão excelentes, são muito, muito boas. Certamente a polêmica inflamou ainda mais após a CNN vincular uma matéria a qual gerou várias reações. Alguns considerando como sendo um agir hipócrita da parte do Chega, pois que para os tais é ilógico ir discursar em Angola, uma vez que o seu partido repudia veementemente o que o governo angolano faz. Outros ainda dizem ter viajado à custa dos impostos dos portugueses e tantas outras reações. Mas afinal, como compreendermos isso? A priori é que o líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto, não viajou em nome pessoal, tampouco a pedido do Chega. Ele viajou a pedido do governo português em representação à bancada parlamentar do Chega, da qual ele é o presidente. A comitiva do presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi composta por todos os líderes de cada bancada parlamentar dos partidos que compõem o parlamento português. Portanto, não sendo uma viagem de caráter pessoal, certamente tinha que ser financiada por quem a levou a cabo, tanto para o presidente da bancada parlamentar do Chega, quanto para os outros deputados de outros partidos também. A posterior, precisamos de entender que Pedro Pinto não elaborou nenhum discurso. Entretanto, ele foi a pessoa que liderou o grupo de deputados e, portanto, o escolhido para fazer leitura do discurso que foi elaborado por todos. E mais, esse discurso foi feito antes das declarações do presidente angolano, o que demonstrou uma intenção clara de que Portugal chegou naquele lugar não para relembrar eventos passados, mas para assinar novos começos entre os dois países. Diferente das declarações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foram feitas após o discurso do presidente angolano João Lourenço. Presumo sinceramente que se o discurso não fosse feito ou lido até o pequeno momento de tensões que se levantou, Pedro Pinto nem mesmo devia ler mais esse discurso. Ao tanto que quando o presidente angolano fez o discurso, Pedro Pinto não voltou a fazer qualquer intervenção, nem após o discurso de João Lourenço, nem após a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa e as declarações que ele fez. Assim sendo, o Chega continua firme na sua posição e avança que irá pedir ao Parlamento português a condenação das declarações do presidente angolano e a conivência do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Não sendo o tema principal desta comunicação,
Queria deixar claro hoje, depois das intervenções de vários responsáveis políticos, mediáticos e da própria televisão pública angolana, não só a manutenção e a firmeza da reação e das palavras que tive há uns dias atrás, como do reforço da sua convicção e até da condenação do nosso Presidente da República em relação ao que se passou em Luanda nos últimos dias. Portugal tem uma história de que se orgulha, ou de que nós entendemos que se deve orgulhar. Fez-se tudo bem? Não. Correu tudo bem? Não. Mas é incontornável dizer que Portugal deu um grande contributo para o mundo inteiro, não só na expansão marítima, como na transmissão daquilo que é hoje e na construção daquilo que é hoje a civilização cristã pelo mundo inteiro. Quando um povo, seja ele qual for, tenha sido província portuguesa ou não província portuguesa, decide humilhar e atacar o povo português, seja através do seu Presidente da República, seja através da televisão pública angolana, e nós vergamos-nos a isso e aceitamos isso sem resposta, estamos no caminho errado enquanto país. Da minha parte, não tenho nenhum medo da elite angolana, nem do governo de Angola, nem de nenhum condicionamento a Portugal, à sua economia ou à sua diplomacia. Um Presidente da República que ouve passivamente as palavras, e cito, de que o colonialismo português escravizou e destruiu os angolanos durante 500 anos, sem uma resposta, sem um confronto, sem uma reação, é um Presidente da República fraco, é um Presidente da República cobarde e é uma reação que nós não devemos ter enquanto país. A culpa do que se passa em Angola, em Moçambique, na Guiné, onde for, não é dos portugueses. É da corrupção que alimentou estes regimes durante anos e, sobretudo, depois dos portugueses de lá saírem. Foi esta corrupção que levou a que nos últimos 8 anos em Angola a pobreza extrema aumentasse mais de 80%. Mais de 80%. E foi esta corrupção que leva a que uma elite cada vez mais abastada de dirigentes políticos, incluindo o seu presidente, incluindo os dirigentes da televisão pública angolana, consomem e fazem à custa do povo angolano, justificando com os portugueses a razão de todos os seus males. Ouvi também na televisão pública angolana a referência às eleições presidenciais portuguesas. Não quero perder muito mais tempo com isto. Quero dizer à televisão pública angolana, aos dirigentes angolanos, o seguinte: quem decidirá no dia 18 de janeiro o Presidente de Portugal não são os angolanos, nem os moçambicanos, nem nenhum outro povo do mundo. Serão os portugueses, que decidirão o que querem e quem querem para liderar o seu Estado, para honrar a sua história e para honrar a sua nação. Quando uma televisão pública financiada com o dinheiro público de Angola e a mando do MPLA e dos seus dirigentes humilha milhões de portugueses, dizendo que Portugal ficará a ser governado com as cabras da Beira Baixa e da Beira Alta, e mesmo assim temos um Presidente da República que diz que correu tudo bem, aos abraços com o Presidente angolano, e que diz que as relações estão ótimas, desculpem-me dizer-vos, estamos no ponto zero da nossa dignidade enquanto nação. E eu quero ser um Presidente que assegura a nossa dignidade enquanto nação. Por isso, o Chega vai mesmo avançar no Parlamento com um voto de condenação àquilo que foi dito pelo regime angolano nestas últimas celebrações da independência, mas também às palavras do nosso próprio Presidente da República. Pois que dizer que as relações estão ótimas, dizer que correu tudo bem, é assumir que somos responsáveis por aquilo que se passa hoje em Angola. Não somos. Não somos. Aquilo que acontece em Angola é que anos e anos de roubo, de ladruagem e de corrupção destruíram aquele país. Aquilo que se passa hoje em Angola é que deixaram que, após a saída dos portugueses, se tornassem um país ainda mais pobre, ainda mais atrasado e com muito mais corrupção do que tinham antes. Não culpem os portugueses. Culpem-se às elites que vos governam há muitos anos. O povo angolano sabe disto e um candidato a Presidente da República de Portugal não deve perder muito do seu tempo com isto, se não focar-se no nosso Presidente da República, que era quem, fora de portas, deveria defender a nossa dignidade, o nosso orgulho e a nossa nação. Por isso, hoje fica ainda mais claro aquilo que sempre disse. Como é que podemos pensar em indemnizar quem quer que seja, colónias ou povos das antigas colónias, que dizem que os escravizámos, que roubámos e que fomos uns ladrões durante 50 anos,
que fomos uns tiranos e uns esclavagistas. E nós o que é que fazemos? Reagimos, afirmamos a dignidade de um país que tem 9 séculos? Não. Vergamo-nos, ajoelhamos e dizemos que sim, que vamos fazer isso. Não contem comigo para isso. Contem para dizer a verdade. Fora da Europa, na Europa, em África, fora da África, na América e fora da América, Portugal tem 9 séculos de história. Poucos países do mundo têm a história que nós temos. Ou assumimos isto de cabeça erguida, ou somos uma nação falhada. Marcelo Rebelo de Sousa é o símbolo dessa nação falhada, que se verga a todo o lado onde vai, onde as elites tenham poder, dinheiro e onde mandem alguma coisa. É errado. Não o devemos fazer e estamos do lado errado da história quando o fazemos. Por isso, não aceito aquilo que o nosso Presidente da República diz, de que as relações estão no seu ponto normal, e não posso aceitar que a elite de Angola, ou que a televisão pública de Angola, ou que o governo angolano diga como devem votar os portugueses no dia 18. Não o problema de me chamar nomes a mim, pessoalmente, mas a todos os apoiantes do Chega, o segundo maior partido deste país. E isso deveria merecer só por si uma reação do poder político português. Não merece por uma coisa, porque uma grande parte do poder político português está vendido à elite angolana dos negócios. E esse é o problema que enfrentamos. Como eu não estou, como eu não tenho medo, nós vamos dizer o que tem que ser dito. O atual presidente de Angola é um tirano, é um ditador, é um corrupto, é um ladrão. Portugal não se deve vergar a isso. É aquilo que vou dizer agora, é aquilo que direi na campanha eleitoral, e se for eleito no dia 18, terão que levar comigo, gostem ou não gostem, porque é o povo português que escolhe e não nenhum outro povo do mundo que vai escolher.